Aleluia, 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 aleluia. Acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, como de fato ela é. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos na sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, ano de 2025, e o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, e a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena se casar. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. La 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 la. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, que a paz de Cristo ilumine nossos corações e o amor de Maria esteja sempre conosco. Uma palavra sobre a palavra com P maiúsculo. Os fariseus, enciumados de Jesus, fizeram uma armadilha para pegar Jesus. E lhe perguntaram se era permitido despedir a mulher por qualquer motivo. E Jesus os responde, fazendo-os ir ao Velho Testamento, à fonte. Lá no Velho Testamento, Gênesis capítulo 1, versículo 27, e também Gênesis 2, versículo 24, Jesus diz assim, aliás, Deus diz assim:
Deus os fez homem e mulher, uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. Então Jesus faz ver que o casamento é indissolúvel. Depois, Jesus vai dizer para eles também, no finalzinho, na última pergunta que os discípulos fazem, que para entender o casamento e para entender o celibato, precisamos da graça de Deus. Ou seja, para não viver casado e viver segundo o mandamento do amor, é preciso viver a vida celibatária. E só pode viver a vida celibatária quem Deus chamou para isso. Há alguns que não são sacerdotes, que não fizeram votos, consagraram como religiosos ou religiosas, homens e mulheres, e vivem esta vida celibatária no silêncio do seu coração. Pois bem, aos fariseus, Jesus diz para eles, quando eles perguntam se é permitido, Jesus lhes responde, dizendo então que desde o princípio Deus os fez homem e mulher. Vem uma outra pergunta. Moisés nos permitiu dar carta de divórcio. Jesus responde, Moisés assim o fez por causa da dureza do vosso coração. Meus irmãos, minhas irmãs, mesmo que não for uma lei instituída por Deus, pela igreja, nós, racionalmente, precisamos buscar o mal menor. O divórcio era um mal menor. Por quê? Embora não poderia deixar a mulher, o homem deixar a mulher, nem a mulher deixar o homem, se unissem novamente, estavam prostituindo, embora era assim, isto era cobrado somente das mulheres. E um fariseu poderia deixar, um judeu poderia deixar a mulher, qualquer motivo. Por exemplo, ela não cozinha bem, ela faz comida salgada. Podia fazer uma alegação, mandava a mulher embora. E se a mulher se unisse a outro, dependia somente dele. Mandar apedrejá-la, porque ela estava prostituindo. Então, quando lá no Deuteronômio fala-se da carta de divórcio, lá no DT, capítulo 24, versículo 1, fala da carta de divórcio. Só é permitido, repito, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, permite a carta de divórcio, por causa da dureza do coração. Pois bem, quando Jesus dá esse esclarecimento para eles, os fariseus, os discípulos abrem o bico. Se é esta a condição do homem perante a mulher, não vale a pena casar-se. É o versículo 10 de hoje. Jesus respondeu para eles que nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. No final também Jesus vai repetir, quem puder entender, entenda. Ou seja, só com a graça de Deus podemos entender o casamento como indissolúvel e vivê-lo. E Jesus acrescenta aí o celibato. Nem todos são capazes de entender o casamento assim. E ele vai dizer que há homens que nasceram assim, celibatários, que não pode constituir família. Há homens que, para servir ao rei, ao harém do rei, o rei fala na Bíblia que Davi tinha 80 mulheres. O homem, para cuidar do harém, ou seja, das mulheres do rei, ele deixava-se castrar.
E há aqueles que, por causa do reino de Deus, para servir a Deus, para ter uma liberdade maior no serviço de Deus, não se casam. Vivem a vida celibatária. Aí vem, quem puder entender, quem entenda. Meus queridos e queridas, nós temos, pois, a relação entre matrimônio e vida consagrada, vida celibatária. Há aí um paralelo bonito, todos os dois são graças sobrenaturais, não é uma força humana. Casar e viver a vida celibatária, casar e ser fiel, fazer votos, consagrar a vida a Deus pelos votos da vida religiosa, homem e mulher, ser sacerdote é graça de Deus. Peçamos, pois, a Deus a graça de crermos que isso é possível, porque Deus chama. Deus quer os seres humanos felizes, tanto o matrimônio quanto a vida ordenada, a vida celibatária, os votos que fazemos na vida religiosa são para fazer as outras pessoas felizes. São sacramentos para o serviço. Aliás, a vida religiosa não é um sacramento, mas segue a mesma linha. Todo cristão, a meta dele deve ser fazer os outros felizes, e principalmente o religioso, a religiosa, o sacerdote. E fazendo os outros felizes, aí está a nossa felicidade. Isso começa primeiro no matrimônio. Façamos os outros felizes. Você, cônjuge, faça o seu cônjuge feliz e você será feliz. Você, sacerdote como eu, religioso ou religiosa como eu, faça isto. Procure fazer da sua vida que ela seja uma bênção para outros e você será abençoado por Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.